Livro de Atos, capítulo 3, nós vamos ler esta palavra e vamos também ter uns parágrafos da mensagem que é o Espírito Santo. E eu, domingo, pretendo falar sobre ela, se nada mudar, porque hoje foi difícil me conter quando comecei a ler esta mensagem. Aleluia. A cura de um coxo. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Eu não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. Senhor, acrescente a tuas bênçãos a esta palavra, nós possamos, Senhor, regozijar, alegrar nossa alma, Pai, com essa palavra que lemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Assentai-vos. Pedro e João haviam de ter uma experiência do cumprimento de muitas escrituras, cumprimento de profecias, dentre elas a de Joel, e também de obedecer uma ordem dada pelo Senhor Jesus Cristo, que mandou que eles ficassem em Jerusalém até que fossem revestidos do poder. E esse poder era aquilo que Joel havia falado, que sucederia nos últimos dias, nos últimos 2000 anos. Eu, olhando esta palavra hoje, esta mensagem, e eu creio que domingo teremos um bom culto aqui, eu abri esta mensagem que é o Espírito Santo. O profeta diz no parágrafo 19, não há nada que possa derrotar a Satanás. Não tem havido na terra nada que possa derrotar a Satanás como a palavra de Deus. Jesus fez uso dela em sua grande batalha. Ele disse, está escrito. Não existe nada maior que possa derrotar a Satanás. E o cumprimento dela em nossa vida também é uma arma. E o profeta diz, veja se você consegue captar isso comigo. Ele diz, nesta manhã, quando eu tinha estado ouvindo, poucos dias atrás, um programa radiofônico, que parecia querer dizer que a criação veio de algumas cinzas que se juntaram, um pouco de fosfato e algumas químicas da terra, e que o calor do sol criou o germe de vida e o trouxe à existência. Bonito quadro, alguém estava pregando e falando, irmã Noemi, que era assim que havia a criação, que a criação havia existido. E o profeta disse, quão ridículo, quando o brilho do sol faz, é destruir qualquer germe de vida. Expõe um germe fora no sol, ele o matará imediatamente. Não há tal coisa.
porém Satanás estava tentando me atingir com isto. Ah, Deus! E depois que eu levei a minha pequena Rebeca à escola esta manhã, no caminho de volta, eu comecei a sintonizar o rádio de novo. E eu pensei que voltaria a ouvir essas coisas outra vez. Assim sendo, simplesmente eu desliguei. Porque ali, esses programas que eles estavam escutando, como nós hoje, ligamos o rádio e nós escutamos tanta coisa que não bate com as escrituras. E o povo acha bonito, e o povo se empolga com aquilo. Mas lembre-se, não há nada mais forte para derrotar a Satanás que a palavra. E o profeta achou ridículo aquilo, porque não é assim que se forma a coisa. E ele disse, eu desliguei o rádio. E enquanto eu ia rua acima, Satanás me disse. Satanás quer conversar com nós. Você veja que uma coisa tão simples como essa, quando eu comecei a ler pela manhã a Bíblia, a ler esta mensagem, pensei que não pode. O profeta, o profeta revelado como ele era, o Satanás conhecia, sabia, e mesmo assim ele foi tentar falar para o irmão Brana, o que eu vou mostrar para vocês agora. E para nós então, irmão Paulo. Isso que eu tirei daqui. Se ele sabendo, porque Satanás conhece quem nós somos. Ele disse para conheço bem a Paulo, mas você quem é? Ele te conhece, ele me conhece. Então, quando eu ia caminhando a rua acima, ou melhor, enquanto eu ia a rua acima, Satanás me disse. Ele disse, você sabe que esse homem que você chama Jesus, foi simplesmente um homem em seu dia, como foi Billy Graham ou Oral Roberts? Ele foi simplesmente um homem, e em volta do qual começaram a se reunir algumas pessoas e a dizer, ele é um grande homem. E depois de algum tempo ele se fez maior e se converteu num Deus para eles. E agora isto tem se espalhado através do mundo desde que morreu, e isto é tudo. Ele foi dizer isso para Satanás. Ou melhor, Satanás foi dizer ao profeta. E irmão Brana falou com Satanás de volta. E disse, eu pensei, quão mentiroso é. E então eu virei, enquanto eu estava atravessando a Rua Grã, eu disse, Satanás, você está falando a minha consciência. Gostaria de te perguntar algumas coisas. Se esse homem, o qual você está me dizendo, Jesus foi simplesmente um homem, que alguém se reuniu em redor dele, fez dele um Deus. Eu vou te perguntar algumas coisas, Satanás. Veja essa cena, irmão. Eu vou te perguntar algumas coisas. Ele era simplesmente um homem? Então quem foi aquele de quem os profetas hebreus falaram que haveria de vir? Quem foi o Messias ungido? O que estava sobre esses homens que lhe viram antecipadamente e falaram de sua vida milhares de anos antes que ele chegasse aqui? Quem foi que predisse isto ao pé da letra? E quando ele veio, eles disseram, ele foi contado com os malfeitores, e ele foi, palavra se cumprindo. Ele foi ferido por nossas transgressões, e ele foi. Com os ricos seria sepultado, mas levantaria ao terceiro dia, e ele levantou logo. E ele prometeu o Espírito Santo. Tudo isso não foi verdade? Foi, mas ele prometeu o Espírito Santo. Agora, ele prometeu o Espírito Santo simplesmente aos apóstolos? Simplesmente aos discípulos? Simplesmente ao William Brana? Ele prometeu o Espírito Santo a todos nós. A promessa é nossa. Tudo aquilo se cumpriu. Veja. Ele prometeu o Espírito Santo. E eu o tenho, diz o profeta. Quando você tem o Espírito Santo, você derrota Satanás com a palavra. Que resposta! Ele prometeu o Espírito Santo e eu o tenho. Nós temos que saber se temos o Espírito Santo ou não.
E o profeta diz: veja, assim sendo, pôde se afastar disso, porque está escrito na palavra, e toda a palavra é verdadeira. Então ele se foi, simplesmente dele a palavra, e isto é tudo. Ele não pode suportar esta palavra, pois ela é inspirada. Aleluia. Eu o tenho. Que resposta para Satanás? Mentindo ao profeta, e o profeta poder dizer para ele, citar a escritura para ele, e dizer, e além de tudo isso, quem foi que foi crucificado, quem ressuscitou, quem os profetas falaram, tudo certo. E outra coisa, ele prometeu o Espírito Santo, eu tenho. Satanás teve que abandonar. Irmãos, eu até confesso para vocês que eu senti desejo. Se eu estivesse hoje naquela unção que eu estava pela manhã, nós íamos chegar aqui, orarmos de cara no chão, levantarmos e ir para casa. Porque o que nós vimos dentro desta mensagem, a necessidade de nós receber o Espírito Santo. A necessidade. As pessoas estão muito enganadas pensando que têm o Espírito Santo. Aleluia. E sem o Espírito Santo nós não iremos no rapto. Agora veja, eu o tenho. No parágrafo 99 desta mensagem, nós vamos ler uns parágrafos. O profeta diz, 99, eu quero achar aqui, falando sobre o que lemos ali. O que é o Espírito Santo? É poder do alto. Não poder de um bispo, não poder de uma igreja, mas o poder do alto. E esses discípulos, esse Pedro, João, os apóstolos, tinham estado reunidos recebendo o poder do alto. Como vem este poder? Unindo-nos a uma igreja, eu lhe desafio a me dizer que isto é correto. Unindo-nos a uma igreja, pegando na mão do pregador? Não, senhor. Os católicos esticando a sua língua e tomando a primeira comunhão? Não, senhor. Como isto vem? Pelo poder do alto. Ele diz, vamos ler um pouquinho mais adiante. Vamos até, ele está lendo o livro de Atos. Eles estavam reunidos e eles haviam falado de Jesus. E quando aqui estavam reunidos, eles haviam ordenado outro para tomar o lugar de Judas. Mas recebereis o poder depois que o Espírito Santo vier sobre vós. Você se torna um membro Como? Você se tornando um membro do tabernáculo, Brana? O profeta diz não. Você se tornando um membro da igreja metodista, da igreja católica, da igreja presbiteriana? Não é assim na Bíblia. Estas são doutrinas feitas por homens. Mas receberei o poder depois de haver se tornado pregador? Não, senhor. Recebereis poder depois de ter recebido o seu bacharel em artes? Não, senhor. Você recebeu o poder depois de ter obtido o seu DAD, LHD? Não, senhor. Depois de ter sido batizado na água? Não, senhor. Depois que fosse batizado na água, ele repete? Não, senhor. Depois da primeira comunhão? Não, senhor. Tudo isso são coisas feitas pelo homem. Ouçam o que a Bíblia diz, o que Jesus disse. Recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vós. O que é o Espírito Santo? É o poder. Então, depois disso, depois de receber, ser-me-eis minhas testemunhas. Apenas os 12 lá, testemunhando em Jerusalém? Não. Sereis testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, onde nunca foi alcançado. E quando dizia isto, quando ele falou estas coisas, vendo eles, foi elevado às alturas em uma nuvem. Quando ele deixou o mandamento deles ficarem até Jerusalém, até receber o poder. Isso nós encontramos no livro de São Lucas. Ele foi recebido em uma nuvem ocultando os olhos deles.
Agora, o profeta diz, virem a página das profecias e comecem a ver o dia de Pentecostes. Eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente entrou um pastor. É assim? Não. O profeta diz, eu não saí da linha. De repente o sacerdote vem ao altar. Não. De repente vem um sonho, não apenas manufaturado, isto estava ali. De repente vem num sonho, o profeta diz, não. Não era manufaturado, isto estava ali. Um sonido. O ministro estava se aproximando do portal, o sacerdote tinha comunhão saindo do lugar santo. Não, não é nada assim. Vem um sonido do céu. Não era o movimento dos pés. Veio um sonido do céu, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam assentados. O batismo, o poder do Espírito Santo é do alto, não tem nada a ver com o homem, irmão. É algo que o homem está fora do alcance dele saber e dele entender até mesmo como aquilo está acontecendo. Ele sabe que ele tem, mas ele não sabe como aquilo, o que faz, é coisa de Deus mesmo, não tem como o homem entrar nessas coisas. É do alto, é uma promessa, e essa promessa é para nós. Veja, o que é o Espírito Santo? Aqui está onde eles receberam o poder, aqui onde eles estavam supostos a esperar. Aqui está o que sucedeu quando eles fizeram isto. Tudo profetizado de Gênesis para frente, de Abraão até onde isso fosse, isto como viria, os resultados viriam. O que era isto? A promessa é para a igreja, para os crentes. Tudo, a palavra prometida para nós, irmão. E aqui e ali estava cumprindo, e encheu toda a casa que eles estavam assentados. E ali foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais repousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e a começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Agora, entraremos nisso na sexta-feira, ele diz. Agora, como é isto? É prometido para a igreja, absolutamente. Você crê nisso? Vamos encontrar que depois que foram cheios, foram selados. Até quando? Quantos aqui têm o Espírito Santo, diz o profeta? Vejamos as suas mãos. Olha o tipo de culto que ele estava tendo. Ele diz, são mais os que têm o Espírito Santo dos que os que não têm. E nós desejamos que você seja cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é Deus habitando em vós para fazer as obras de Deus. Quando Deus envia o Espírito Santo a qualquer um de seus servos, qualquer um de seus profetas, qualquer um de seus mestres, qualquer um de seus apóstolos, eles sempre são rejeitados pelo mundo. Eles foram considerados loucos em cada era que houve. Mesmo quando Paulo se colocou diante de Agripa, ele disse, neste caminho que chama heresia. Que são heresias? São loucuras. Da forma que eles chamam de loucos, um punhado de doidos, esta é a maneira que eu adoro a Deus de nossos pais. Eu estou tão feliz em poder dizer que eu sou um deles. Você também? Isso é correto. Eu estou bastante feliz em ser chamado de louco pelo Evangelho. Agora, depois que o Espírito Santo caiu sobre eles, o fez de coração tão dócil, até ao ponto de terem tudo em comum. Olha a obra do Espírito Santo, que começa. Tornou aqueles homens tão dóceis, ao ponto de terem tudo em comum. Isto é correto. Companheirismo. Às vezes cantamos hino que diz, companheirismo, com gozo divino. Eles não se importavam, irmão. Eles não se importavam se o sol brilhasse ou não. Eles não podiam pôr uma confortável, não pediam por uma confortável cama florida. Aí alguém disse ao profeta, irmão Brana, se eu receber o Espírito Santo, eu me tornarei rico? Esses homens aqui, quando receberam o Espírito Santo, eles não se importavam se tinham dinheiro ou não. Eles não se importavam se eles tinham que dormir numa cama florida ou não.
Eles queriam saber de estar no gozo do Senhor, de estar na harmonia do Senhor, cultuando a Deus. É isso que o Espírito Santo faz. Isso que o Espírito Santo tem que fazer em nossas vidas, irmãos. Aqui no 108 ele diz: um homem que tenha recebido o Espírito Santo não se importa se tiver que mendigar o pão ou não. Mas hoje, irmão Sabino, o que representa o Espírito Santo para eles é ter carro novo na porta da igreja, é ter mansão. Senão você não é bem sucedido. Se você não é bem sucedido, você não tem o Espírito Santo na mente dessas pessoas. Mas um homem que recebeu o Espírito Santo, ele tem, porque Deus cuida dele, pode até ser bem sucedido, mas aquilo não move com ele. Ele quer saber de estar em paz com Deus. E isto não faz nenhuma diferença para ele. Ele é uma criatura destinada ao céu. Ele não tem nenhum laço aqui de modo algum, isto é correto. Ele não se importa. Deixe vir, ou deixe ir, deixa o que for. Deixe-os criticar, zombar, perder seu prestígio. Para que você se importa? Você está em seu caminho para a glória. Aleluia! Seus olhos estão firmados em Cristo. E você está em seu caminho. Você não se importa com o que o mundo diz. É o que o Espírito Santo é. Ele é um poder. Ele é um selo. Ele é um consolador. Ele é um advogado. Ele é um sinal. Oh, que coisa, é a segurança que Deus te recebeu. Já pensou? O Espírito Santo é o sinal de que é uma resposta, uma confirmação de que Deus te recebeu e me recebeu. Que coisa! Depois de um homem ter sido cheio com o Espírito Santo, é possível que as perseguições e coisas o façam voltar? Agora ele não vai se perder. Ele continua um filho de Deus, ele sempre será, porque foi selado. Por quanto tempo? Até o dia da redenção. Depois os discípulos apanharem, que nós vamos para esse parágrafo, versículo que lemos e vamos orar. Depois os discípulos apanharem, eles foram escarnecidos, criticados e tudo mais. Eles pensaram que era hora de voltar por algum período. O que aconteceu? Isto é para vocês, pessoas que já têm isto. Sofre perseguição, calúnia, difamação. Você que tem o Espírito Santo. Por isso muitos têm medo de receber o Espírito Santo. Estou segurando para domingo nós termos mais um pouquinho aqui de coisa tremenda que vai ser mais na vida, irmão. Porque para receber o Espírito Santo tem que haver algo, uma mudança em nós. E aqui os discípulos haviam apanhado. Estavam enfrentando cadeia, açoites, porque haviam curado pessoas. Por causa desse milagre aqui que Pedro e João fizeram, eles acabaram apanhando. Aí o profeta vem e diz assim: veja, Pedro e João haviam apanhado na prisão por curar, por ter um culto de cura na porta da igreja. Quantos sabiam disso? Ali havia um homem deitado com um tipo de aleijuma em seus pés, o que nós lemos. Ele não podia andar, estava daquele jeito por 40 anos. E Pedro passou e ele levantou a sua caneca para obter algo e colocar a caneca como alimento. E Pedro mostrou que ele era um pregador cheio do Espírito Santo. Ele não tinha nenhum dinheiro. Ele disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Ele não estava importando com aquilo, mas ele era uma criatura destinada aos céus. Oh, como eu gostaria que tivéssemos tempo para entrarmos naquilo. Ele estava destinado ao céu. Ele era o consolador, ele tinha o Espírito, ele tinha o poder, e ele seguiu em frente e disse: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Mombrana disse: eu o tenho. Satanás, vai. Quando ele estava tentando mentir ao Mombrana, ele disse: eu o tenho, o Espírito Santo. Aqui Pedro chegou na porta formosa e disse àquele homem ali: eu não tenho dinheiro, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. O que Pedro tinha? O que ele tinha acabado de receber? O Espírito Santo, o poder.
Nós temos que saber se temos, irmão. Nós temos que saber e usar desse privilégio que Deus nos deu. Oh, meu Deus, você está entendendo isso? Ele diz assim, eu tenho. E daí não é de se admirar que o homem dissesse, o que você tem, Senhor? O que você tem? Pedro sabia que tinha. Eu tenho fé. Você tem fé? Se não tem, peça a Deus, diz a Bíblia. Eu tenho algo em meu coração que começou há 10 dias atrás. Eu estava no cenáculo ali em cima e de repente todas as promessas que Deus havia feito. Olha aqui, pega aqui para você ver. Pedro estava tão feliz. Eu não tenho prata, não tenho ouro. O que eu tenho eu te dou. Talvez o homem disse, o que o senhor tem? Eu estou precisando de dinheiro. Estou há 40 anos aqui nessa porta, pedindo esmola, já estou acostumado, eu preciso disso aqui. Eu não tenho o que você está querendo, mas eu tenho algo a mais. O que eu tenho, eu te dou. O que é? Em nome do Senhor, levanta e anda. Aquilo foi a maior coisa que o homem recebeu em toda a sua vida. Saiu pulando, saltando, louvando a Deus, entrou no santuário adentro. Agora veja, Pedro andava com Jesus. Vamos ver aqui para você ver, e vamos encaixar nós nisso aqui. Veja, irmão Ori. Pedro estava tão feliz, tinha recebido alguns dias, eu estava no cenáculo ali em cima, e de repente todas as promessas que Deus havia feito. Aí o Pedro falou, eu andei com Jesus Cristo por 3 anos e meio, mas eu não tinha isso que eu recebi ali. Entendeu? Eu andei 3 anos e meio, mas não tinha isso. O que mais? Ele disse assim, eu pesquei com ele. Coisa boa, andou com Jesus 3 anos e meio, pescou com Jesus. Eu tirei os peixes. Eu fiz todas essas coisas diferentes. Eu ouvi curar os enfermos. E ele continuou dizendo, o Pai está em mim. Ele viu tudo isso, Pedro acompanhou. Quantos cultos Pedro pregou com Jesus? Pegou com Jesus, acompanhou, curas, milagres. Pedro ouviu o Senhor dizer, o Pai está em mim, mas quando eu partir, Ele não estará, eu vou partir. O Pai está em mim, mas quando eu partir, Ele estará em vós. Então eu não podia compreender aquilo. Pedro não podia entender o que Jesus estava dizendo. Aleluia! Quando eu partir, ele estará em vós. Então eu não podia compreender aquilo. Mas ele disse, agora eu não espero que você compreenda isto. Você não compreende essas coisas. Você apenas aceita. O que eu quis dizer no começo, que não tem como, era um som que vem do alto. É um sonido que vem do alto, não de baixo. É algo de Deus, o Espírito Santo em nossa vida, mas é a promessa para nós. Aleluia, eu não podia entender, não espero que você compreenda isso. Você não compreende essas coisas, você apenas aceita. Eu não compreendo isto ainda. Eu não me diga que você compreende, porque você não compreende, vem? Então eu não posso compreender isso, eu não posso explicar isso, mas a única coisa que sei é que eu tenho isto. Aleluia! Bem, você apenas diz isto, não é científico. Claro que não é. Eu apenas sei que tenho. Aí o profeta vem e mostra algo aqui, olhe para aquelas luzes. Quando Benjamin Franklin captou isto, ele disse, eu já tenho. Ele não conhecia o que tinha, porém o tinha. Eu desejaria que alguém me explicasse esta noite o que é eletricidade. Ainda não sabe o que é, porém a temos. Amém? Não há ninguém que saiba o que é eletricidade. Eles podem canalizá-la, podem fazer que ilumine, que arda, que atue, mas é produzida por geradores, 2 partes correndo juntas, assim que produz aquilo. 2 partes correndo juntas produz aquilo. Isto é tudo que ele sabe. Isto produzirá a luz. Isto tem poder. Quem que explica isso ali?
Mas é duas partes juntas, irmão Vale. Vamos ver aqui para encerrar. Benjamin Franklin descobriu a luz, foi isso? A eletricidade, melhor dizendo. Thomas Edison descobriu a lâmpada. Ele começou a testar um monte de fio e tal. Ele sabia que tinha, mas não sabia como explicar como que aquilo funcionava. Mas tinha luz. Mas precisava-se de duas partes, o negativo e o positivo. Sem o negativo e o positivo não tem como acender a luz. Agora vamos ver a coisa, irmão. Veja, você não sabe o que é isso, nunca saberá o que é isso, mas você sabe quando você o tem. Aleluia, aleluia. Esta é uma coisa certa, isto é para você, isto é seu, é seguro, isto é correto. O que aquela luz mostra, com certeza aquilo é uma luz. Aleluia. Observe isto. Agora você não sabe o que isto é, mas esses sujeitos disseram, eles disseram uma coisa que sabiam. Sabemos que eles são ignorantes, os loucos. Mas ele tinha. Aí o profeta narra aqui. Ele narra aqui. Porque precisa do negativo e o positivo para dar luz. E precisa de nós e o Espírito de Deus unindo-se para trazer luz. E o Espírito Santo é Deus em nós. É Deus em nós. Para nós darmos luz, para nós termos poder, para iluminar o mundo. Aleluia. Precisamos do Espírito Santo. Precisamos disso. Nós temos que chegar a ter a certeza, eu tenho. Aleluia, eu tenho. Por quê? Porque eu estou fazendo a mesma coisa que Jesus poderia fazer. Ou melhor, eu posso fazer a mesma coisa que Jesus fez. Alguém diz como? Como? É impossível. Mas a Bíblia não diz que você faria a mesma coisa, mas ainda maiores. Aleluia, temos que crer nisso. E agora, como faz com isso? Eu não sei. Como vai explicar isso? Eu não sei, irmão Sabino. Eu só sei que Ele é amor. Só sei que Ele é poderoso. Eu só sei que Ele juntou nós do lixo, do pecado, foi transformando nossa vida, foi tirando as coisas que não prestavam e colocando algo dentro de nós. Ainda que eu não veja acontecer um milagre, eu vou seguir dizendo que Ele é o operador de milagre. Ainda que eu não veja uma pessoa curada, eu sigo orando por elas, porque eu sei que Ele tem poder. Isso é que é o Espírito Santo. É Jesus morando em um ignorante pescador. É Jesus morando num carpinteiro. Ou seja, num pregador ignorante, seja o que for. É um homem que deseja ser um ignorante para as coisas do mundo e permitir que Jesus venha nele. O Espírito de Deus, o selo, o Consolador, Ele não se importa com o prestígio. A única coisa que Ele quer é Deus. A única coisa que nós queremos, irmão Wagner, é Deus. Veja, irmão. Deus disse a Moisés, eu serei a tua porção. Oh, que coisa. Eu serei a tua porção. Eu serei a porção que te satisfaz. E isso é o que é o Espírito Santo para a igreja hoje. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Eu tenho uma porção que me satisfaz. Aleluia. Educação. Quase não posso ler esse livro. Porém tenho a porção que me satisfaz. Nós temos a porção. Nós podemos sim. Nós cremos no mesmo evangelho que Pedro creu, que Paulo creu, que João creu. E eles chegaram ali e disseram, nós não temos prata, não temos ouro, mas o que nós temos nós te damos. Levanta e anda. Irmão, esse Deus, os teus lábios profetiza coisas boas para as pessoas. Profetiza para você mesmo. Eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa alegre, eu tenho saúde. Comece por você e vai esticando para os outros.
Vai falando para os outros, irmão, eu te abençoo em nome de Jesus. Isso que é o Espírito Santo. É Deus morando. É Deus andando de moto ali, irmão. Com você, irmão Júnior. É Deus perdoando. É Deus ali mexendo no som. É Deus plantando. Aqui do lado, aqui. É Deus na fábrica. É Deus até mesmo com dor na perna. É Deus com dor no braço. É Deus com dor de cabeça. Como assim? É Deus morando em nós. Como pregamos a quarta-feira passada, um de fora, nós se tornamos duplo. Um de fora, a carne, preparado para cair. E um de dentro, preparado para viver. Que Deus possa nos encher, irmã Julieta, desse Espírito Santo. É o que nós queremos. Vamos orar um pouquinho? Vamos orar um pouquinho. Aleluia. Do jeito que você quiser orar. Só sabendo de uma coisa, que Ele está te ouvindo. Ele está te ouvindo, Ele está te ajudando. Soberano e eterno Deus, nós cremos que o Senhor é tudo para nós. O Senhor é grande, nós somos tão pequenos. Mas se o Senhor nos tomar, ó Pai, se o Senhor entrar em nossas vidas, nós vamos ser bem melhores, muito melhores. Ajuda nós, Pai. Esforça a nossa coragem a cada dia. Prepara a nossa vida, Senhor. Prepara o nosso ser, esse ser tão debilitado, mas que crê num Deus Todo-Poderoso. Este ser que crê que o Senhor é aquele Deus que não leva em conta as nossas ignorâncias. O Senhor não leva em conta as nossas debilidades, mas o Senhor é aquele que pode nos ajudar a sermos melhor a cada dia. Encha nós com o Espírito Santo, Pai. Se tiver que pedir todo dia, se tiver que todo culto falar, nós vamos falar, nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Senhor, meu Pai. Ajuda os teus filhos, meu Deus, tuas filhas. Eles precisam de Ti. Eles precisam de poder para enfrentar esse mundo pecaminoso. A criança precisa, o jovem precisa, os casais, os idosos, Pai. Ajuda estas famílias que aqui estão, Pai. As que não puderam estar. Não deixe ser vencidas por algo, Senhor. Seja a porção, a fortaleza de cada uma. Ó poderoso Deus. Aleluia. Ajuda nós a entendermos a cada dia mais a Tua palavra. Que o Senhor possa nos encher daquela unção gloriosa, Senhor, que nós possamos estar alegres, revestidos com Teu poder, Senhor, para triunfar, meu Deus. Pai, somente aqueles que são cheios do Teu poder é que vencem, é que podem mudar, que podem buscar ânimo, encorajamento, e nós estamos aqui pedindo, Pai. Seja a nossa porção, seja, Senhor, aquilo que nos satisfaz. Acima de qualquer coisa, Pai, nós cremos que o Senhor é a porção que nos satisfaz. Ó Deus amado.